Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero que estejam cada vez melhor. Eu sou a doutora Denise Juma, sou médica veterinária, espiritualista, escritora, palestrante e apaixonada pelos pets, principalmente aquilo que diz respeito à energia. E eu venho pesquisando há muitas décadas que interação energética que os nossos pets fazem com a gente e principalmente, e que de verdade atrapalha a vidinha deles, e a gente não tem nem noção que aquilo está incomodando, não tem nem noção que de repente aquilo está interferindo na vida dele. A maioria dos pacientes que eu atendo, eu explico antes. A minha sorte, se eu posso dizer assim, são pessoas que já seguem meu trabalho nas redes sociais, que estão às vezes nas lives e já sabem o que eu estou falando. É muito raro, é muito inédito o que eu falo, porque normalmente as pessoas querem tratar os humanos e, por tabela, o pet. Eu comecei ao contrário, gente. Eu comecei a achar formas e descobri, eu que descobria muito tempo atrás, o grau de interferência que tem das energias das pessoas que o pet vive. Só que na época, gente, eu nem sabia que faz, como é que era isso. Mas eu fui estudando durante os anos, eu fui estudando primeiro para me tratar, estudando os meus próprios pets, e você vai aprendendo isso. Até que chegou um momento que eu vi que era necessário e totalmente necessário, de verdade, tratar os humanos da casa para tratar esse pet. Por quê? A minha primeira especialização, gente, foi em homeopatia. Então, você vem com aquele ânimo, aquela vontade. Eu já sabia, por questão até da espiritualidade, que a gente precisa tratar o corpo energético, a nossa parte energética, aquela que está dentro de nós, para poder reverberar no meu presente, na materialidade, no seu corpo. Mas aí eu tratava, gente, os que vinham os casos para mim, melhorava, mas eu falei, por que não zera, que não melhora? Você selecionou mesmo o remédio certo, porque a seleção do remédio homeopático tem que ter muito conhecimento da matéria médica. E no meu tempo não tinha nem software, né, gente? Tinha que ser abrir o livro mesmo e repertorizar. E eu falava, gente, eu fiz a medicação certa, por que não está rolando? Por que não está funcionando? E aí, com o tempo, eu comecei a prestar atenção no papai e mamãe humano. Falei, deixa eu ver. O que que ela... Aí eu comecei a fazer perguntas direcionadas de como que a pessoa está, se aconteceu alguma coisa na casa, se tem algum parente desencarnado, no que ela acredita, qual a crença religiosa dela. Claro que eu pergunto isso para poder direcionar a nossa conversa mediante o que ela acredita, que também é muito importante. Eu acredito que toda crença religiosa é importantíssima, e senão não estaria aqui na face da Terra, né? Mas isso tudo era uma pesquisa minha. Isso, sei lá que ano, meu Deus, 85, acho que era nessa época, nos anos 80. E com o tempo eu falei, gente, tá, e se essa pessoa pensasse diferente? Aí eu comecei a fazer a experiência, gente, de começar a conversar de verdade com as pessoas, além do questionário, bem suave, bastante sutil. E aí, como é que você tá? Mas olha, tome esse chá, faz um banho, alguma coisa assim do que eu já sabia, mas que eu já comecei a ver efeitos. Quando aquela pessoa dava uma melhoradinha, o pet dava uma melhoradinha. A casa dava uma melhoradinha. Eu falei, então é isso. Então, tudo depende da gente? Sim e não. Também não é assim, né? Pão, pão, queijo, queijo. O que dependia? Porque tudo, você sabe, da física quântica, tudo, até a topada no dedo mindinho do pé, que dói pra caramba, tudo a gente cria. Seja desatenção, seja situações. Porque existe, e é sabido, é neurolinguística pura, que tudo que você pensa tem uma frequência. E se você constantemente está pensando naquilo e fica naquilo, é uma frequência. Você está gerando uma frequência e seu corpo mental vai interpretar que aquilo é uma maravilha e você quer muito. Então, toda a situação que você vive agora, houve uma frequência que você emitiu e que foi criada uma realidade a partir daquele troço.
Ah, isso é muito difícil, eu não sei se acredito. Tudo bem também, tá? Mas saiba que a história do 100% de responsabilidade existe. E não é porque eu responsável, porque eu sou culpada de fazer isso, porque não devia aquilo, eu não devia... Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que a gente criou mesmo a gente não sabendo. Então, a nossa mente não tem noção do que está acontecendo fora. Ela só tem noção das frequências que constantemente tem lá dentro e está gerando essa realidade. Ponto. É só isso. É como se fosse um computador, tá? Ele não vai interpretar. Eu sempre dou o exemplo do limão, porque fala assim, como assim exemplo do limão? Se você imaginar que você está mordendo o limão, então despejando o suco de limão puro na sua boca, você não vai ensalivar? Mas você não fez isso, você só imaginou. Por quê? A tua mente já sabe que aquela coisa tem aquela frequência, então eu tenho que ensalivar. É. Então imagina, gente, o tanto de coisas que você também não ensinou, entre aspas, né? Você não alimentou esse software que é a nossa mente. Ah, isso e aquilo, você vai... E aí, todos esses sentimentos, emoções, essas memórias são interligadas. Então, às vezes, você até limpa uma memória, que já vou explicar como, mas o resto você não mexeu. E aquilo parece que não sai, que não melhora. Então, vamos continuar tratando. Isso que é a base da terapêutica. Todos os dias eu tenho duas criaturas lindas que me ajudam a marcar consulta. Tudo isso, sempre que você for marcar, a Débora vai responder para você, uma gracinha. Por que que precisa? E todo mundo que já passou em consulta comigo já sabe que tem que fazer os exercícios. Eu sempre dou a medicação, eu sempre limpo pela apometria quântica e dou coisas, dou lição de casa. Ah, dou lição de casa. Por que que as crianças têm lição de casa? Para continuar o aprendizado. Porque senão ela aprendeu aquele tantinho na aula e não tem uma super atenção, ou super foco, né? Ah, já esqueceu no dia seguinte. Se a professora dá uma lição de casa, vai sedimentando. Então, a repetição, o exercício é que vai criando uma nova ideia. Mas para que que eu tenho que ter todo esse exemplo? Para que que eu tenho que fazer todo esse exercício? Porque esse monte de porquês, né? Na verdade, também pela neurociência, a gente sabe que a gente demora pelo menos 21 dias para instalar um novo programa lá no nosso hardware que a gente chama de mente, tá? Nesses 21 dias, ele vai fazer de um tudo para que você desista, porque ele sempre acha que aquilo é perigoso, que tudo que é novo é perigoso, porque esse hardware, eu creio, tá, que não esteja atualizado, porque ele ainda acha que a gente está vivendo numa era pré-histórica, ou uma época muito perigosa, e que tudo que você for mudar como se você fosse aquele ser ainda sem informação e sem evolução, vai ser ruim. Então você vai esquecer, você vai ter uma dor de barriga, vai acontecer de um tudo, vai acontecer de um tudo. E é gerado pela mente. Então, se vê o potencial que essa mente tem de criar coisas. Quando falam que a gente é um ser criador, sim, existe uma organela dentro da gente que faz isso. Imagina, tem uma organela que faz isso. Ela cria coisas. Tudo que você está dando, então você está dando um programa, você põe lá, e o mesmo, e o mesmo, e o mesmo. Ah, então isso aqui é muito bom. Vamos criar a realidade. Então, a realidade que você está vivendo e tudo que está à tua volta é criação sua. Ah, não, não é possível. Essa médica está louca. É criação sua. Por que que eu sei disso? Eu também passei por essa fase da dúvida. Será que é isso? Eu fui testar coisas que aconteciam e fui ver se quando eu modifico essa frequência, o resto muda. Muda. Muda a ponto de curar câncer, a ponto de você conquistar o que você quer, muda. Mas o que que a gente está aqui para falar dos nossos amadinhos e amadinhas pets, né? Os nossos pets, que é uma coisa, é um conhecimento recente, gente, tá? Que a gente vem tendo para saber como que aquilo que está acontecendo no seu campo entra no campo dele? Não. Absorve no campo dele? Não. O Pai do Céu tem uma hierarquia que aquela espécie é uma espécie lata de lixo, que todos os seus lixos vão para ele? Não.
simplesmente pela inteligência que eles já têm, a resiliência que eles têm e a bondade que eles têm, principalmente os cães, ele está olhando aquele padrão. Muitos cães contaram para mim, que vocês sabem que eu falo com eles, né? Muitos cães contaram para mim que eles leem a gente, eu entendi que parece um código de barra. Então, você emite uma frequência e fica estampado na tua frente. E ele fica lendo. Essa frequência, alguns deles mais inteligentes, evoluídos, é semelhante, tá, gente? Porque são filamentos luminosos, e um é maior, outro é menor, e geralmente é da cor da aura da pessoa. Eu já vi cor de laranja, eu já vi rosa, eu já vi cinza, eu já vi preto, eu já vi todas as cores. Então, o que eu entendi que aquele era o campo daquela pessoa, só que para ele tanto faz, né? É meio como se fosse a nossa mente, né? Pensa bem, meio como se fosse a nossa mente. Você está ali, simplesmente ali observando alguma coisa. E o cachorro não tá? Você vai no banheiro, o cara está do lado. Você vai tomar banho, o cara está do lado. Você vai cozinhar, o cara está do lado. Chora porque você sai, chora porque você volta. Não é verdade? Então, ele está ali observando você. Aquele campo que se você está numa situação desagradável, nós estamos falando desagradável, porque que é bom, pelo amor de Deus, né? Você não vai mexer. Mas numa situação desagradável, ele está lendo um dia, ele lê do outro. E aí, ele entende que você, que é um deus ou uma deusa, que é um parâmetro a ser seguido, é muito bom. Você cansou de fazer isso. Ah, tenho certeza. Sabe aquele artista que você é apaixonado? Sabe aquele pai, aquela mãe que não importa, você não vê defeitos e você acaba ficando parecido? É dessa forma. Não é uma coisa consciente, vou ser daquele jeito. É de você estar sempre gostando, você tá pondo um gostarzinho. Sabe aquele gostar? Gostei disso. Ai, que legal, gostei. E você continua endeusando uma criatura que não está bem. Por quê? Porque você só vê o lado bom? Cansou de fazer isso na sua vida. Você acha que teu cachorro não vai fazer isso? Está olhando para você apaixonado. Só que você está um caco. Um dia, 2, 10, você está com depressão. Ele continua vendo. O que ele vai fazer? Ele também está informando, porque ele também é um ser espiritual, também está mandando essa frequência para dentro dele. O que faz a mente dele, que nem fez a sua? Vou criar realidade com isso. Mas demorou um tempo? Demorou um tempo, que nem para a gente. Gente, evolução é evolução, todos somos mamíferos, todos estamos num quadrante muito baixo de frequência, não importa. Ele também faz a mesma coisa que você. Olha, então lembra que não é lata de lixo, não. Ele está lendo, achando que você, sua linda, maravilhosa, quando na verdade você está um caco. E ele não vê isso, como também você fez isso com muita gente. Você endeusou pessoas, deu valor para pessoas que não valia nada. Na verdade, a gente está aqui para conversar um papo aberto. Então, o que ele fez? Só que tem um grande problema. Eles são de outra espécie espiritual. Isso quer dizer o quê? Eles têm um outro DNA espiritual. Físico também, você sabe disso. Cada espécie tem um DNA, um código genético específico para aquela e tem informações. Mal e mal a gente sabe de algumas informações do nosso genoma. Imagina eles. Imagina tanto de informações que tem naquele genoma que vão ser corrompidas para que aquele corpício de outra espécie transforme aquele sistema dele parecido com você. É meio que esse pessoal que faz aquelas cirurgias absurdas de parecer outra pessoa e acaba, infelizmente, partindo porque o corpo não sustentou aquilo. Imagina se o ser humano consegue fazer uma coisa dessa, se eles não vão fazer. E aí começam a aparecer. Então, eu venho acompanhando essa trajetória de materialização da frequência da casa décadas. E comecei a relacionar. Quando acho que nem se falava em metafísica da saúde, era o que eu fazia. Então, isso do humano causa nisso nele. Isso e aquilo. Mas é 100% das vezes? Claro que não. Por quê? É outra espécie. Então, se é uma coisinha simples, um problema de pele, um problema emocional, é melhor. Mas, hoje, o que eu mais percebo, quando eles trazem uma coisa que talvez não fosse tão horrorosa do seu campo, eles importam lá para dentro do corpo dele, o corpo mental começa a fazer uma materialidade daquilo, dá um negócio ruim para caramba. Então, eu vejo que essas décadas eu nunca vi
tanto câncer, gente. Eu não vi tantas doenças autoimunes, tantos rins destruídos, tanta coisa destruída. Não tinha isso tudo, não, gente. Quando eu estudei, eu entrei na universidade, gente, em 73. Vocês imaginam, eu saí em 78, que também não tinha um monte de coisa que tem hoje, então a gente era um clínico geral e se baseava, como aqueles médicos antigos, sensação, instinto. Claro que hoje a gente tem meios diagnósticos que é legal, mas se a gente não continuar cultivando aquele instinto que eu sei, eu estou sentindo que não é bem isso, que são os que os clínicos fazem, eles conseguem perceber o nosso campo imaterial, porque todo médico é médium, em alguma, posso dizer um paranormal, um sensitivo, o nome que você quiser dar, mas é assim que funciona. Então você veja, está chegando essas vibrações que estavam lá no seu corpo, no campo deles, de forma agressivíssima. Coisas assim, câncer super agressivo, doenças renais super agressivas, coisas horrorosas, agressivas, que não tinha antes. E se acontecesse, era coisinha simples. Comecei a questionar o que é isso? Por que isso agora? E aí, conversando sempre com os espíritos, gente, porque as minhas informações não estão em livro nenhum. Vocês nunca vão. Então, o que eu estou trazendo para vocês é tudo em primeira mão, aproveita. Não está em livro nenhum isso? Não, porque ninguém parou para pensar como que funciona fisiologicamente. Então, hoje a neurociência sabe fisiologicamente como é que a gente cria as tranqueiras, né? Mas não sabia como das outras espécies faziam, não, e muito menos o porquê. E aí, com a minha facilidade de entrar na mente deles e saber o que está acontecendo, facilita muito para mim. E facilita usar a metafísica da saúde, facilita tratar aquele pet, mas eu tenho que tratar papai e mamãe humanos, a casa humana. Então, para você ver que as nossas coisas que já são desagradáveis no nosso campo, como vão entrar no campo deles de uma forma agressiva. E como tem coisa agressiva, gente. E a medicina de terra é a medicina de terra. Então, vamos prevenir, né? Porque depois que acontecer, vai ter que tratar com as coisas de terra. Ah, então eu vou tratar espírito e vai curar? Não, você vai tratar no hospital veterinário, você vai levar no veterinário sim para ele poder fazer alguma coisa. Já está no corpo físico, vai tratar. Tá? Vai tratar. Entrou no corpo físico. Os meus pets na minha casa, hoje eu não tenho mais o consultório, vocês sabem disso, eu atendo só online. Só online não, eu atendo online, que já é no dia inteiro, mas, e com muito prazer sempre. Eu vejo que eu tenho as medicações, eu tenho o Pablo, que vocês conhecem, que vai fazer 22 anos, eu tenho lá a madame que está com 20 anos, eu tinha a Laura Helena, que estava com 19,5. Quer dizer, tudo isso, eu tenho que ter medicações, estar sempre cuidando. Então, quando aparece no corpo físico deles, gente, eu vou pôr no soro, sim, eu vou fazer antibióticos, sim. Claro que eu vou dar minhas medicações homeopáticas, claro que eu vou dar meus frequenciais quânticos, claro que eu vou dar, porque paralelo você tratar esse corpo físico, tem que tratar o corpo energético. Quer chamar de alma, de espírito, o que você quiser. O seu corpo energético. Tudo, 100% tudo, foi o que a gente falou agora há pouco, tudo, 100% tudo começa no corpo imaterial. E depois manifesta nesse corpo físico e em volta de mim. Eu sou presença viva disso, gente. Eu falo que eu sou meu próprio laboratório. Primeiro comigo mesmo, com os tranqueira que eu já criei comigo. E é real, eu criei. Eu criei um tumor. Ultimamente, eu criei um tumor no meu osso. Aqui na minha face. Falei, meu Deus, encrenquei. Não, vai ver que você absorveu de alguém. Se eu não tivesse frequência, ou se eu tivesse ancorado direito, como é importante isso, ancoramento, ancorar está conectado com essências superiores de boas vibrações. Não teria acontecido isso. Então aconteceu, eu me amo, me aceito e me perdoo e vou tratar. Com essa brincadeira, acabou fazendo uma infecção no osso. Ninguém percebe porque eu também não valorizo. Mas eu perdi massa óssea, perdi dente, precisou fazer implante. Poderia ter prevenido? Claro que podia. Então, foi o chamado para mim. O que significa os dentes? O que significa este dente na metafísica da saúde? Claro que eu também fui pesquisar, fui estudar.
tem que fazer isso? Sim. A gente tem que sair desse estado de ignorância, gente. Porque Jesus já falou lá atrás, um tempão, que a lucidez, que dizer, o conhecimento te salva, te liberta. E é verdade, quando a gente conhece uma coisa, e daí? Aí você já conhece, você sabe o que fazer, tá? Então, aconteceu. Tá no corpo físico? Vai procurar um médico. Eu vejo, às vezes, eu fico indignada no Facebook, gente postando foto de um animal doente. Ai, o que vocês acham que eu faço? Porque alguém é médico veterinário? Você acha que algum médico veterinário vai estar com tempo disponível para ficar lendo esses posts? Vai levar. A não ser que você queira estar usando a doença do teu pet para gerar lead, né? Pelo amor de Deus, tá? Já dei uma bronca, já embuti uma bronca agora também. Então, de verdade, apareceu, vai tratar. Mas qual que é a função da gente que trata, os cuidadores de alma, os médicos de alma? É cuidar também naquela doença que está lá no corpo imaterial, para ela regenerar, para começar a devolver saúde para o corpo físico. Não importa a lesão que seja, mas se eu não trato junto, não cura. Câncer aparece depois em tudo quanto é lugar. Uma cirurgia besta vira um troço horroroso, vira uma infecção. Fala, ai meu Deus, só na minha vida acontece isso. É porque você está vibrando isso. Então, gente, não é culpa, não é julgamento, não é nada disso. É simplesmente averiguar o que está acontecendo. Na minha consulta, meus pacientes que já são meus pacientes já sabem que eu vou abordar tudo e vou trazer para o conhecimento, para a realidade, olha, está acontecendo isso. E eu abro a linha temporal. E aí eu vou ver na linha temporal daquela pessoa se alguma coisa na infância ou até mesmo em outra vida está reverberando agora e fazendo esse estrago todo. A gente tem que revisitar a linha temporal. Não é para sofrer, não é para ficar pensando abobrinha, simplesmente é para você tirar a força daquela memória para parar de reverberar agora. É isso que acontece. Você dá um enter, pronto. Tá lá de novo o lixão. Para que você quer isso? Não precisa, né? Então, de verdade, adoeceu? Vai no médico. Para isso tem médico, né? Mas já põe na tua cabecinha, paralelo, você vai procurar um terapeuta vibracional que te prescreva alguma coisa que na arte que a pessoa tiver. Não importa o que seja, você vai procurar um terapeuta vibracional que, em paralelo, vai estar tratando a energia e o médico está tratando o físico. Só vai dar certo. E eu vejo o meu Pablo, gente, não precisa nem muito longe. Ele apareceu com câncer de pele faz 5 anos e ele está muito bem, obrigado, não saiu disso. Tá velho, claro, né? Eu também estou velha, então tudo certo. Vocês entenderam? Apareceu uma doença, vai tratar, leva ao veterinário, faz um tratamento, mas vai procurar alguém que trata o imaterial. Aí vocês vão dar certo. Para você também, hein? Olha lá. Um beijo enorme no seu coração, muita paz, muita lucidez, muita consciência, porque esse vai ser o futuro da Terra, quando a gente estiver consciente de tudo e saber direitinho o que a alma quer. Um grande beijo no seu coração. Fica na luz.